Boa noite. Quero agradecer a todos vocês que vieram aqui prestigiar o nosso patrimônio material, nosso arquiteto Coutinho, que sem ele a gente não ia saber metade das histórias dessa cidade. E, sobretudo, agradecer a todos vocês por prestigiarem a nossa fundação, por prestigiarem o nosso querido Coutinho e por tomarem o tempo de vocês para vir aqui para a gente aprender e, enfim, perguntar mais coisas, que ele tem muito sempre para nos contar. Boa noite, muito obrigada. Então, querido, obrigado. Obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado a todos os amigos e amigas aqui presentes. Para nós iniciarmos essa sessão e, de resto, está se tornando um hábito. Nas quartas-feiras, por iniciativa da Valéria, aqui na Fundatus, nos reunirmos para conversar sobre diversos assuntos, mas sempre girando em torno da obra do Atos Mucão, da sua personalidade e de assuntos correlatos, né? Brasília, sua arquitetura, etc. Então, o convite que a gente faz é exatamente de um bate-papo informal, o mais possível, ou interrompam quando acharem necessário, né? E vamos nos basear no material visual sobre a obra do Atos, mostrando que o Atos, apesar de ser um personagem da cidade, fazendo parte daquela santíssima trindade que é Lúcio Costa, Niemeyer e Atos, ele tem aspectos pouco conhecidos que precisam ser revistos, né? Então a nossa intenção é essa, de trazer algumas coisas para nós comentarmos juntos aqui e formularmos dúvidas e tirarmos algumas, se possível, né? Temos depois uma surpresa que eu não vou dizer agora, vamos depois apresentar no momento oportuno. Bem, eu pedi para abrir com este mosaico do Gugon, né, que ele realizou isso há anos atrás. A maioria conhece o Gugon e sabe que ele está hoje em um estado que nós lamentamos, né, com a perda da memória, mas foi um grande artista e que a sua última fase foi dedicada a mosaicos, em que ele reviveu a técnica romana dos mosaicos e imortalizou o Atos nesse trabalho, que está aqui no Mercado do Café, a poucos metros daqui, na parede lá, quem quiser ver, tem outros trabalhos do Atos lá também. Então, em homenagem ao Atos e ao Gugon, eu pedi que incluíssem esse retrato dele, né? Nós temos muitos aspectos, né, que poderiam dar início a essa conversa, mas eu queria relatar um fato, né, que talvez seja o leitmotiv do que virá depois. Em 2007, um ano antes da morte do Atos, que ele morreu em 2008, coincidentemente ele nasceu em julho, né, dia 2 de julho de 1918, e faleceu em julho também de 2008, poucos dias depois de ter completado 90 anos, né? E quando ele fez 89 anos, um ano antes, portanto, da sua despedida final, a TV Globo prestou-lhe uma homenagem aos 89 anos, provocando um encontro com uma estudante secundarista que morava em Aracaju, nesta época,
e que veio passar uns dias em Brasília, em casa de parentes, e a Globo achou por bem, uma série de circunstâncias favoráveis, de convidá-la para fazer um passeio pela cidade, percorrendo as obras de Atos Bulcão, para conhecer essas obras. E coube a mim, nesse caso, ciceroneá-la e dar um passeio muito bonito, né, pela cidade, vendo obras célebres, obras menos conhecidas, enfim. E essa garota secundarista, que na época tinha 13 anos, está hoje entre nós. E daqui a pouco ela vai dizer, né, as suas sensações ao tomar contato pela primeira vez com a obra do Atos aqui em Brasília. Ela é uma estudante, uma garota adolescente, pode-se dizer, e na capital da República, vindo de uma província para a capital, aquela sensação de estupefação, né, de surpresa, de descoberta de tudo ante seus olhos, né, e passeando, e coube a mim esse privilégio de ser o seu cicerone, né, pois hoje ela se encontra aqui conosco, decorrendo todo esse tempo, façam as contas, 2007, né, para 2024, são 17 anos. Né? Então, nós vamos primeiro ver o vídeo, que é a reportagem que a Globo fez e levou ao ar por ocasião dos 89 anos de Atos Bulcão. Eu vou pedir a Sofia a gentileza de nos proporcionar isso. Atos Bulcão completa hoje 89 anos. A obra do artista está espalhada em vários pontos de Brasília. Nós convidamos uma estudante que não mora aqui para conhecer alguns desses trabalhos. A repórter Márcia Witzak mostra pra gente a reação de Ana Clara ao conhecer os trabalhos de Atos Bulcão. Ana Clara tem 13 anos, mora em Aracaju e visita Brasília pela primeira vez. Na semana do aniversário de Atos Bulcão, ela vai conhecer algumas das obras do artista espalhadas pela cidade. Quem apresenta o trabalho é o professor José Carlos Coutinho, diretor do Patrimônio Histórico e Artístico do DF, e Glauber Koradeski, coordenador de projetos da Fundação Atos Bulcão. Primeira parada, Teatro Nacional de Brasília. A arte de Atos Bulcão se funde à arquitetura de Niemeyer. Os painéis laterais que o artista chamou de O Sol Faz a Festa. Eu achei interessante ver um monte de paralelepípedos e quadradinhos, bem bonito. E essa colaboração entre um artista plástico e um arquiteto famoso, né, que resultam sempre numa obra-prima. Né? Ia ser mais bonito se fosse tudo branquinho, né? Agora tá meio enferrujado, parece, né? Essa obra já tem uns 40 anos ou mais e desde então ela nunca foi restaurada. O que deixa um painel maravilhoso desse, que é a cara de Brasília, tão descuidado, né? É uma pena. Vontade de fazer rapel. Fazer uma molecagem. Eu acho que o Atos ia adorar a gente subir isso nos cubos. Próxima parada, Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, entre as quadras 307 e 308 Sul. Eu achei bonito. Como o professor estava falando, mostra a pomba, que representa tipo a paz, fé, digamos. E ela tá assim vindo, como se estivesse vindo para as pessoas. E eu achei bem legal, foi interessante. De todos esses azuis aqui, esse é a projeção original, que é esse azul marinho, né? Foram sendo feitas reformas, substituições, mas que infelizmente não eram exatamente as próximas do que o Atos tinha projetado. Originalmente, essa capela contava com murais do Alfredo Volpi, né, nas paredes laterais, na parede de fundo, e uma porta do Atos Bulcão, uma porta belíssima,
Não se sabe por que razão um dos párocos que por aqui passaram resolveu pintar os murais do Volpi, né? Passou tinta por cima e substituir a porta original por essa treliça, que, embora sem ofender, né, um elemento neutro, né, mas destruiu um valor a mais que a igreja tinha. É triste, é bom conservar, né, do jeito inicial. E cabe a nós, da minha geração, preservar para que a tua usufrua. O professor José Carlos e Glauber convidam Ana Clara para conhecer um painel de Atos Bulcão pouco conhecido, até mesmo para quem mora em Brasília. Fica no Mercado das Flores, no final da Asa Sul, em frente ao cemitério. Mas aqui o estado da obra de Atos Bulcão assustou Ana Clara. Pena que aqui está quebrado, as pessoas não cuidam. Colam cartaz em cima do painel, né? Na tua casa você deixaria ficar desse jeito? Né? E, no entanto, aqui é a casa de todos nós, né? Está assim. Para terminar o passeio, um painel de Atos Bulcão que acaba de ser restaurado com sucesso, no Brasília Palace Hotel, na Orla do Lago. O hotel pegou fogo na década de 70 e foi reinaugurado recentemente. A obra de Atos Bulcão voltou a encantar o hall do hotel. Bonito. É também mais uma coisa bonita. Dá pra criar história, dá pra ver um monte de coisinha, bichinho. Mostra, quer dizer, um dos primeiros Atos Bulcão de Brasília, que não é azulejo, né? É um outro tipo de trabalho e mostra que ele era bom em tudo que fazia, né? Todas essas obras que estão por restaurar, elas estão esperando uma ação que as reponha no nível de qualidade dessa aqui. O Atos, Ana, ele, assim, a gente tem que começar a valorizar o Atos como nosso grande artista, porque ele é um dos maiores artistas plásticos vivos do Brasil. E dessa turma que veio para Brasília, na época da construção, Niemeyer, Lúcio Costa, ele foi o único que veio e ficou. Ano que vem ele faz 90 anos e faz 50 anos de Brasília. E hoje faz 89 anos. Parabéns, Atos. Feliz aniversário. Nos resta uma sensação de gratidão enorme a esse trabalho que ele nos lega aqui em Brasília. Ele é um gênio. Criou várias obras bonitas e maravilhosas também. Pois bem, essa foi a reportagem que foi ao ar nessa época, comemorando os 89 anos de Atos Bulcão. Pois eu tenho um prazer enorme de apresentar a Ana Clara, que para mim continua sendo a Clarinha, mas que hoje é essa moça que aqui está entre nós. Diplomada em letras, né, e que vai procurar reproduzir as emoções e sensações que teve, não sei se de susto, se de espanto, diante desse monstro sagrado que era o Atos Bulcão e a sua obra, né? Depois nós vamos fazer os comentários. Você pode, talvez, lembrar para nós, para os amigos aqui presentes, qual foi a emoção que você sentiu, essa sensação de surpresa? Você seria capaz? Você faria essa gentileza? Sim. Boa noite, gente. Os anos passaram, mas ainda sou a mesma pessoa tímida. Mas foi um prazer. Na época, não tinha dimensão do prazer que era estar ao lado do senhor. Jamais passava na minha cabeça, eu não morava aqui, né? Não tinha o menor conhecimento de Atos Bulcão. E hoje eu percebo que foi uma honra aquilo, foi assim, um presente, na verdade, da TV Globo, né? Em homenageá-lo. E também, como eu estava falando, foi uma honra, porque hoje em dia eu moro aqui, os anos passaram, em 2007 eu morava em Aracaju, em 2012 eu vim morar aqui, e
todas as vezes que eu vejo os painéis, inclusive eu trabalho no local que tem um dos painéis dele, eu me recordo daquele dia. E eu fico muito honrada por ter participado disso, por ter tido essa chance. Então, naquele dia, realmente eu não tinha dimensão, mas hoje eu sei que eu fui uma felizarda, professor. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Clarinha? Qual é o local de trabalho assistente? Eu trabalho no IPEA. A gente antigamente ficava na sede, a nossa sede ficava no prédio do BNDES. E depois da pandemia nós fomos para falam que era o antigo Banco do Brasil, ali na 702, perto da Dom Bosco, né? E assim, até hoje eu não sei o nome do painel, porque falaram que iam colocar, né, a legenda lá falando o nome do painel, mas se tiver o nome eu desconheço, eu não sei. Mas assim, eu sou muito feliz, porque todo dia eu tenho essa presença lá de Atos Bucão, eu lembro todo dia do Senhor. Quem coloca o Espírito Santo para cima, eu sempre recrimino, falo que não, é para baixo, porque tem que trazer a paz para a cidade. Então é isso, professor, muito obrigada pela oportunidade de 17 anos atrás e de hoje. Clara, você voltou a esses lugares aonde você fez esse passeio? Muito curioso, porque 12 anos depois aqui, 11 anos depois aqui, eu nunca mais, perto ali do cemitério, né, no Mercado das Flores. Mercado das Flores, nunca mais tive a oportunidade de ir lá, não sei se foi restaurado. Foi por restaurado. isso que eu estou lhe perguntando. Eu estava vendo isso no vídeo, e aí eu fiquei, será que já foi restaurado? Mas não, nunca mais voltei lá. A igrejinha é meu xodó. Inclusive, quando eu tenho a oportunidade de presentear uma pessoa, eu presenteio com alguma coisa da igrejinha. Inclusive, foi o primeiro presente que eu dei pro meu namorado. Foi um quadro que eu vim comprar aqui, porque eu acho a coisa mais linda. E, enfim, mas os outros foram do hotel, né? Também o hotel nunca mais tive. O hotel continua impecável. Impecável, né? Quer dizer, o painel pintado, aquele afresco, a gente já restaurou umas 3 vezes depois disso, porque as pessoas fazem festa e decoram os salões e acham que a obra não combina com a decoração, entendeu? E aí o prego machuca, então, vez ou outra pedem a gente para fazer um restauro. Sim. E o teatro eu não preciso me manifestar, porque acho que o Brasil inteiro sabe que está fechado há mais de 10 anos. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, começou a reforma e até hoje, né, tá aí. Mais alguma pergunta? Obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigada, professor. Obrigado, Clarinha, pela sua gentileza de atender esse tema. Mas nessa época a Clarinha não conhecia nada do Atos Bucão. Como muitas das pessoas aqui presentes e a maioria da população desconhece grande parte das obras de Atos, né? E muita gente tem familiaridade com a presença das obras sem saber quem é o Atos Bucão. E muita gente frequenta os locais onde estão essas obras com absoluta indiferença diante da importância que elas têm. Eu cito um exemplo, como o Cine Brasília, por exemplo, que tem um relevo belíssimo de Atos Bucão, e as pessoas entram com uma certa indiferença, olham apenas para a tela e saem sem notar aquele painel belíssimo, sem se darem o trabalho de virar a cabeça e ver aquela parede. Vários dos lugares que poderiam ser citados nessas condições. É que Atos, na verdade, ele incorporou-se de tal maneira à paisagem de Brasília que às vezes se torna invisível, né? Não é notado. As pessoas procedem de forma habitual
né, sem se darem conta da importância, do peso que tem essa obra para a história da arte brasileira. Né? Eu citaria um fato: há uns anos atrás, a Associação Comercial promoveu um concurso entre designers de Brasília para produzir o que seria a marca de Brasília. Afinal, todas as cidades grandes, as cidades capitais, têm alguma coisa simbólica. Paris tem a Torre Eiffel, Washington tem a cúpula do Capitólio, e por aí afora. Vocês poderiam citar outros exemplos, né, que essas marcas fundamentais, visuais, né, que as cidades têm. E, no entanto, foi feita a seguinte observação na associação: mas Brasília não precisa de uma marca, ela tem uma marca, né, que é a pombinha da igreja Nossa Senhora de Fátima. Isso aí já consagrou-se espontaneamente, foi adotado pela população em todos os níveis como a marca símbolo da cidade de Brasília, né? E hoje está presente em objetos que a Fundação naturalmente faz esforço para difundir, como são as canequinhas, né? As belíssimas mantas de seda, né? Até um simples mousepad, né, como este. Deixa eu botar assim, porque a pombinha voa para baixo, né? É uma atitude reverente do Atos, de, em vez de fazer a pomba subir, né, a pomba tem que vir para a terra, onde ela está sendo muito necessária, aliás, né? Pratos, né, como este, objeto, que podem ser desfrutados aqui na loja, que todo mundo pode hoje ter em casa. Mas a pomba foi transformada num kit, né, que é tudo aquilo que um artista do nível de Atos Bulcão poderia desejar. É o consumo popular da arte, a sua vulgarização e a sua presença em todos os recantos, em todos os momentos da vida cotidiana, né? Então, o kit, em vez de ser depreciativo, como querem alguns, me parece que é a consagração espontânea do artista pelo povo, né? É isso que os artistas deveriam ambicionar. Então, a pomba hoje é a marca de Brasília. Ninguém lembra do projeto que foi escolhido pela Associação Comercial, mas a pomba continua o seu voo interminável para a Terra, né? Esse é um episódio que hoje vale a pena mencionar. Uma coisa que é preciso dizer: todos pensam que o Atos é um produtor de azulejos, né? A obra do Atos se resume a belíssimos azulejos, aliás, né, espalhados pela cidade da forma mais democrática possível. E isso é um ponto a ser assinalado: é a democratização da obra do Atos Bulcão, que não precisa ir às galerias para desfrutá-la, né? Ela está presente na nossa paisagem, no nosso cotidiano, né? Seja até em banheiros do parque da cidade, em paradas de ônibus, em diversas situações, o Atos está sempre presente através dos seus azulejos. Mas o Atos não produziu azulejos, e ele não começou esse trabalho aqui em Brasília. É preciso chamar a atenção de que o Atos, desde o Rio de Janeiro, né, onde ele nasceu, ele vem produzindo em uma parceria frequente com Oscar Niemeyer, embora Oscar Niemeyer não seja o único a dar a cena para o Atos Bulcão. Outros arquitetos assim o fizeram, e aqui convém destacar o papel do João Filgueiras Lima, o nosso inesquecível Lelé,
que transformou a rede Sara num museu, praticamente, da obra do Atos Bulcão. As mais diferentes modalidades de expressão artística estão contidas nos edifícios do Lelé, aqui em Brasília. Só aqui tem 2 hospitais, né, cujas obras podem ser visitadas por qualquer um. Mas pelo país inteiro isso se difundiu. Né? Então, o Oscar Niemeyer, naturalmente, foi o mais antigo e o mais constante desses parceiros, né, do Atos Bulcão. No Rio de Janeiro, é possível que muitos conheçam um belíssimo prédio que era do hospital, hoje conhecido como Hospital da Lagoa, né? Era uma empresa de seguros, se não me engano, agora me foge o nome. Né? Na beira da lagoa, um edifício que se destaca pela sua beleza, um dos melhores prédios de Oscar Niemeyer, muito antes de Brasília, que foi construído ali às margens da lagoa. E o Atos já colaborou. Outras formas de colaboração, que não são apenas azulejos, eu vou mostrar aqui a vocês. O Oscar Niemeyer fundou uma revista que era a melhor revista, a mais importante revista de arquitetura dos anos 50, no Rio de Janeiro. Né? E convidou o Atos para desenhar as capas da revista. Né? E aqui apenas 2 exemplos, ele desenhou vários. Dá para ver daí? Este número em particular, este aqui, é simbólico porque ele publicou pela primeira vez os projetos vencedores do concurso para o Plano de Brasília. E o Atos, então, aproveitou os croquis de Lúcio Costa para compor essa linda capa e produzir um número que hoje é considerado um tesouro, né? Uma raridade, que é esse número que publicou pela primeira vez os projetos de Brasília. Né? Isso foi em 1957. Né? E isso aqui foi exibido pela primeira vez. Foi uma descoberta, aliás, que quando a Fundação Atos Bulcão comemorou 100 anos de Atos Bulcão, que montou uma belíssima exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, e essas capas foram descobertas, né, que Atos passava despercebido completamente como capista da revista Módulo. Né? Então isso foi descoberto e lá pela primeira vez foram expostas, então, foram 8 números da revista com capas do Atos Bulcão. Isso pode ser consultado em bibliotecas, em coleções particulares, enfim, não a minha. Aqui estão. Quem sabe um dia. Aqui estão 8. Esse é o último número. Ele começou com aquele número 1, né? E todas as demais. Essa aqui é o famoso Museu de Caracas, projeto de Oscar Niemeyer, onde ele venceu um concurso também. Né? E aqui já se pode até sentir o azulejo do Atos, a sua reprodução de uma forma, formando um painel. Todas as interpretações são possíveis. Né? A Fundação está exibindo, neste momento, coincidentemente, uma belíssima exposição, nessa galeria primeira aqui, onde se pode testemunhar a versatilidade criativa do Atos Bulcão. Paramentos religiosos, pasmem,
né? Ele que era um homem de pouca fé, né? Para dizer o mínimo, né? Ele fez paramentos litúrgicos para cerimônias religiosas, que estão exibidos aqui, e um exemplar está aqui, mas ele produziu vários. Produziu roupas para teatro, né? Guarda-roupas para peças teatrais, inclusive uma peça de Tchekhov, Tilvânia, né? Que foi estreada no Rio de Janeiro com figurinos do Atos, né? E produziu capas de livro. Tem 2 livros do Fernando Sabino que foram publicados com capas do Atos Vulcão também. Então era um homem de uma versatilidade extraordinária, extremamente criativo, né, que povoou nos educou, né, com as suas criações admiráveis. E abriu caminho, né, para uma série de reflexões que hoje nós podemos fazer sobre este conjunto maravilhoso de obras variadas do Atos Vulcão. O próprio azulejo, né, que a maioria deles pertence a esse período construtivista da arte brasileira, né, não é uma inovação completa, mas é uma ressurreição da velha tradição da luso-brasileira, né, que produziu azulejos fantásticos ao longo da história, que vinha dos ensinamentos do azulejo árabe, da Península Ibérica. Os portugueses trouxeram isso para o Brasil e aqui tornou-se um material usual da arquitetura tradicional brasileira. Pois bem, o Atos reinterpreta em formas modernas faz ressurgir essa tradição milenar do azulejo, e nos povoa Brasília com as suas criações. Então, o Atos era essa figura extraordinária. Eu naturalmente não vou poder mencionar aqui todos, mas eu recomendo a vocês os livros em que essa criação está contida, né? O catálogo dos 100 anos dessa exposição maravilhosa, né? Um catálogo produzido pelo IFAM, né? da sua obra, né? Este aqui é o catálogo do acervo da Fundação Atos Vulcão, né? Esses estão à disposição aqui para consulta e até para aquisição, alguns deles, né? Então, este era o Atos Vulcão que nós fazemos questão de valorizar na sua amplitude total, né? Eu gostaria de ler para vocês um pequeno texto que mais ou menos resume essas ideias sobre obras de Atos Vulcão. Então, isso foi escrito em maio de 2008, também no ano do falecimento do Atos Vulcão. Dentre todos os inúmeros, aliás, o título é Perenidade da Arte de Atos Vulcão. Dentre todos os inúmeros artistas que colaboraram com a obra arquitetônica de Oscar Niemeyer, poucos terão assumido papel tão relevante como Atos Vulcão. É tão significativa a contribuição de Atos que, em alguns casos, ele excede o papel de simples colaborador, como muitas vezes é apresentado, né? Para tornar-se mais que isso, coautor, contribuindo decisivamente para o resultado final da obra e sua própria identidade. O exemplo mais flagrante disso é o Teatro Nacional, né, cuja identidade maior do Teatro Nacional são os seus relevos laterais, né?
muito maltratados, diga-se de passagem. O edifício deixa de ser mero suporte de suas belas criações para integrá-las em seu espaço arquitetônico, libertando-as das superfícies que as aprisionam para envolvê-las na essência espaço-temporal da arquitetura. Seus admiráveis azulejos, essa herança milenar tão estreitamente associada às raízes culturais da arquitetura brasileira, receberam a inigualável releitura que os elevaram à categoria de arte moderna, restituindo-lhes a marca da arquitetura brasileira de que Niemeyer e outros arquitetos também souberam se valer, não apenas como ornamento decorativo, mas como um sinete identificador. Seus desenhos surpreendentes e sempre originais rompem os limites bidimensionais que os contêm em busca de uma sensação de infinito, qual versão moderna e atualizada de trompe-l'œil, que foi inventado pelos franceses exatamente como uma ruptura do plano de suporte. E o que dizer de suas divisórias vazadas, que mais unem do que separam, suas sutis aberturas a lembrarem a delicadeza rendilhada e misteriosa das antigas rótulas e muxarabis que novamente ganham nas mãos e olhos de Athos uma versão para nosso tempo. Nossa admiração vai igualmente para seus relevos a quebrarem a extensão monotônica de enormes paredes lisas, ainda que a obra de Athos Vulcão venha sendo reconhecida indiretamente através da obra de Oscar Niemeyer, a qual se encontra chifopagamente unida, é justo que se lhe dê o reconhecimento individual que merecem ela e seu autor, mesmo porque Athos tem produzido belas obras também para outros arquitetos que não apenas Niemeyer, como foi dito há pouco. Portanto, é tempo de vê-lo em sua individualidade criativa, ressaltando ainda mais o caráter público e democrático de sua obra e sua consciência cultural autenticamente brasileira, e dignificar uma forma de expressão por muito tempo relegada às artes decorativas, ressuscitando assim de um declínio e agonia que já pareciam inevitáveis, para devolvê-la ao brilho luminoso de uma arte maior. Essa aí é um resumo mais ou menos do que foi dito aqui. Então, o Athos guindou essa arte, que sempre foi tida como arte decorativa, às glórias de uma arte maior dentro da cultura brasileira. Eu tentei fazer uma lista muito sumária de algumas obras que a Sofia depois vai ter a gentileza de nos reproduzir, e que são muito pouco conhecidas, ou se conhecidas, são pouco valorizadas pelo público leigo, principalmente, né? Já mencionei no Rio o Hospital da Lagoa, que contém essas obras. Eu quero mencionar aqui também, no sentido também de lamento e denúncia, a sede urbana do Clube do Congresso, vejam bem, do Clube do Congresso, que foi demolida, contendo uma das belas obras de Athos Vulcão, que era uma escada guarnecida no seu fundo, nos 3 andares que ela ligava, né? Um espetáculo belíssimo de entrada no edifício que extasiava a todos, né? Pois bem, isso foi sumariamente demolido em função de interesses imobiliários predominantes.
Por sorte, essa obra foi ressuscitada em parte graças à intervenção da Fundação Atos Bulcão, que autorizou o SESC da 504 aqui da W3 a usar na fachada, na torre de circulação vertical, é um volume que se projeta da fachada e que está à disposição do nosso deleite, né, de todos os passantes da W3. Deixa eu fazer uma parte. Essa outra branca, aqui, um homenzinho branco, como eu chamo, ela fizeram um recorte dela lá no edifício que foi construído e onde hoje em dia funciona o IFAM. Tem um murinho assim lá atrás dele que ninguém chama atenção, não tem iluminação, então ninguém vê. A obra que o Coutinho se referiu, que era essa que estava na escada, era um relevo que, obviamente, porque era interno, foi feito em gesso e que ainda com o professor vivo, a obra ainda não tinha sido tombada e nem inventariada, e ainda com o professor Atos vivo, ele autorizou fazerem na reforma do Piantella na fachada. E, recentemente, o Cacai vendeu um restaurante e retiraram a obra sem, a pessoa que comprou retirou, sem nos comunicar, sem conversar com o IFAM, e eu hoje em dia considero ela como uma obra demolida, porque ela foi fragmentada e vendida para duas pessoas que a gente não faz a menor ideia de quem são. Então é assim que tratam o nosso patrimônio nessa cidade. Obrigado, Valéria. Oi. Infelizmente, ainda existem essas atitudes preservacionistas, né, que nos permitem recuperar uma obra que estava praticamente perdida. Sim, Wilson. Só completar, aquele muro que tem lá entre o IPEA e o IFAM, sim, é uma obra do Atos. Na realidade, aquele muro é exatamente essa reprodução do que eu chamo de homenzinho branco. Eu chamo ele de homenzinho azul e homenzinho branco. O azul, como ele voltou para casa, né, já que foi demolido o prédio, então nós vendemos para o SESC, que eu inclusive acho que nada pode ser mais propício para um serviço social do comércio do que essa quantidade de pessoas, né? Então ele foi para lá. E o branco ficou lá no fundo. Eles fizeram um pouco porque eles ficaram muito envergonhados. Quem comprou o prédio para demolir ficou muito envergonhado quando descobriu que estava botando abaixo a opção de Atos Bulcão. E aí foi a fundação e pediu, e daí fez esse recorte lá no fundo, que não tem iluminação. Outro dia eu fui lá de noite, ninguém vê. Mas então, ninguém vê, ninguém sabe, entendeu? Não tem uma identificação, não tem nada. Eu suspeitei que era Atos porque ele tá na cara. Mas assim é a vida. Desculpa, Coutinho, me tira a sua história. Está aberta a palavra, quem quiser pode intervir. Devemos a iniciativa exatamente da Fundação, conduzida tão bem pela Valéria, o fato dessa obra não estar definitivamente perdida, né? E hoje está exposta ao deleite de quem transita pela W3. Quero chamar a atenção para obras pouco conhecidas, pode até causar surpresa quando mencionadas. Existe uma escola da rede pública na quadra 407 Norte, né, que tem painel belíssimo de nichos coloridos em cores primárias, vermelho, azul, amarelo, lindíssima, que está lá como um elemento até educativo para os alunos que frequentam essa escola. E pouca gente tem conhecimento disso, mas é só dar uma entradinha na quadra 407 Norte que vai se espantar com a beleza deste painel de cores primárias e de uma parede próxima de azulejos.
estão lá, democraticamente expostas, né, para todos os passantes. É um projeto de arquitetura do Milton Ramos, a escola. Aliás, é próxima da antiga sede da Fundação Atos Vulcão, acho que da primeira sede, né, da segunda sede da Fundação Atos Vulcão, né, era ali próximo, né, e que poderia recomendar aos seus visitantes uma visitinha ali. Né. Também se deve mencionar, bom, o mercado das flores já foi mostrado aqui no estado deplorável em que se encontrava. Hoje parece que ele já está recuperado, né, e apresenta um melhor aspecto. Mas a própria ocupação do espaço se deu de forma desordenada, irreverente, né, de uma maneira que não valoriza aquela parede curva, né, que era simplesmente um fundo para atividades de venda de flores, de coroas e tudo mais. Os comerciantes dali não tinham a mínima noção do que lhes fazia fundo para suas atividades. Né. Lembro também aqui um edifício que está no setor comercial sul, e também um local público que todos passam, roçam o ombro na parede, sem se aperceberem, sem tomar a devida distância para contemplar aquela obra-prima, um painel vermelho de relevos ondulantes como esse, aqui apresentado num detalhe pela Sofia. É belíssimo. Recomenda-se ao edifício Denasa, ali próximo do edifício Oscar Niemeyer e de outros edifícios. Vale a pena enfrentar as agruras do trânsito no setor comercial, da falta de estacionamento, etc., para contemplar esta obra-prima de uma concepção absolutamente original do Atos Vulcão. Bom, uma obra aí ao contrário, conhecidíssima, que está situada aqui na Superquadra 308 Sul, que é a superquadra modelo, frequentadíssima por caravanas de turismo, né, que é uma parede discreta do Jardim da Infância, né, que não é de azulejos, é de ladrilhos. Né. É ladrilho branco. Aqui é um detalhe do desenho muito elementar, muito discreto, né, que vale a pena citar, porque este jardim de infância hoje é uma referência histórica de Brasília. Esse jardim de infância, como todos sabem, foi visitado pela Rainha Elizabeth, né, e foi cenário de um episódio muito prosaico, né, que foi durante o discurso da rainha, saudando, né, as professoras e os alunos do Jardim da Infância. Foi numa época em que as cigarras estavam a pleno vapor, né, e que, de certa maneira, abafavam um pouco o discurso da rainha, né, afirmando a sua nacionalidade cabocla, né, naquele canto estridente. E um dos assessores da comitiva procurou discretamente a diretora se não dava para desligar aquele aparelho eletrônico, né, que estava produzindo aquele ruído e atrapalhando a rainha. E aí então foi explicado, né, que aquilo ali não era um aparelho eletrônico, mas que eram apenas as cigarras que anunciavam as chuvas de Brasília. Né. Bom, pelo menos a rainha voltou com esse conhecimento novo na sua bagagem. Já falei no Cine Brasília e um outro edifício também na Asa Norte, que é muito pouco conhecido e menos ainda visitado, que está na N2, se localizam na N2 Norte,
que passa na frente do anexo do Senado Federal. Quase em frente a esse anexo está um edifício muito bonito que se chama edifício do Interleges, né? Que também tem uma escada muito bonita e acompanhada desses azulejos do Atos do Vulcão, guarnecida, escoltada pelos azulejos do Atos do Vulcão, todas soltas. Vale a pena também estacionar o carro ali, fazer uma visitinha, porque pouca gente conhece, tem conhecimento disso, né? Bom, uma das obras muito conhecidas, já foi mostrada aqui, não é de azulejos, é o painel azul do Brasília Palace Hotel, que esteve ameaçado de ser perdido. É uma das mais belas obras, na minha opinião, mais belas obras de Oscar Niemeyer, sim, numa obra de Oscar Niemeyer, uma das mais belas obras de Atos Vulcão, que é esse painel azul, branco e preto, pintado, e esse é o painel aqui, de grande extensão, que esteve também correndo riscos sérios quando o hotel pegou fogo, né? Mas ele foi recuperado, felizmente, graças à habilidade de Leonardo Bianchetti, o restaurador, né, que durante meses trabalhou detalhadamente e conseguiu restituir a aparência original. O Leonardo Bianchetti é filho do Glênio Bianchetti, um dos maiores pintores brasileiros, um dos maiores coloristas da pintura brasileira. Bem, e nessa lista interminável, né, que poderia ser interminável, temos que mencionar o teto da capela do Palácio da Alvorada. Você pode passar devagar aqui que eu faço um parênteses. Isso aqui, nós já esquecemos essas obras, porque elas estão dentro do Teatro Nacional, fechado ao público há mais de 10 anos. Então a gente se surpreende, onde é que é isso? No Teatro Nacional, fazia parte também da nossa programação cotidiana. O relevo em mármore do foyer, né? Teatro, o painel em relevo da sala Vila Lobos, aqui também, extremamente simples, mas com um equilíbrio, né? Uma composição que nos espanta, né? Era essa habilidade do Atos, né? Este aqui é também no Martins Pena. Né? Na sala Martins Pena. Na sala Martins Pena, no Teatro Nacional, também interditado. Ele atualmente está coberto, Pode o relevo está coberto agora, porque estão fazendo um restauro e vão tirar o tapume dele, porque o tapete precisa chegar até o pé dele, para daí a gente entrar com o restaurador para arrumar, para fazer o restauro. Obrigado, Alberto. Azulejos também do Teatro Nacional. Espaço de Gonçalves, de extrema simplicidade, mas observem que com poucos elementos, né, ele cria uma dinâmica. Parece que essas formas dão cambalhotas, né? É uma percepção extraordinária do Atos quando produzido. E esse é o teto da capela do Palácio da Alvorada, uma obra também de muito pouco vista, por razões óbvias,
né? Muito pouco conhecida, portanto, mas tivemos a oportunidade na semana passada de ter uma apresentação disso do restaurador do Palácio da Alvorada, né, o Rogério Carvalho, que aqui nos fez uma palestra brilhante sobre o seu trabalho na recuperação de vários edifícios importantes, no Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, etc. Então, é uma obra linda também no teto da igreja. E aqui um comentário, né? Observe este painel de peças de vidro transparente, colorido, que lembra a porta original da igrejinha, aqui Nossa Senhora de Fátima, que era toda também feita com copos de vidro colorido incrustados na madeira, né, e que sumiram os afrescos, né, durante a administração de um pároco iluminado, sei lá, que liquidou com a porta e os afrescos, sendo que os afrescos ainda tiveram um remédio, que foi o trabalho do Galeno, né? E um trabalho de alta qualidade, muito polêmico, mas de alta qualidade, inegável qualidade, né? E que estão lá fazendo contraponto com os azulejos externos, né? Mas os afrescos originais do Volpe sumiram porque o padre, não satisfeito em apagá-los, ainda mandou apicoar, né, a parede, né, para destruí-los por completo, porque eram considerados uma irreverência, né, uma pintura moderna, né. Bom, o próprio painel do Galeno, vocês devem lembrar a polêmica que suscitou quando o IFAM encomendou ao artista, ao nosso Galeno, esses painéis, que não estão sobre a parede. Eles tiveram a precaução, inclusive, de fazer sobre a parede painéis de madeira pintados pelo Galeno. E na ocasião em que houve a inauguração, a abertura ao público desses painéis, como é que vamos chamar? Vamos dizer, as beatas da unidade de vizinhança, né, foram para lá fazer um protesto porque a Nossa Senhora estava destituída de detalhes na sua face, né? Era simplesmente um rosto e oferecido à imaginação de cada um dos fiéis, pois elas achavam que aquilo era um ultraje, era um sacrilégio, né? E eu tive a oportunidade de ir lá na abertura, né, testemunhar essa polêmica que suscitou, onde uma senhora já de idade provecta dizia: vejam só, Nossa Senhora não tem rosto, né? E eu não me contive, né? Eu disse a ela: não se preocupe, porque em breve a senhora verá o rosto bem de perto. Né? Arrasou, tadinha. Acho que Nossa Senhora não vai querer olhar para ela, não. Uma das obras mais conhecidas do Atos Bulcão, mas que pouca gente sabe que é dele, são as obras contidas no Senado Federal, onde desponta essa cúpula magnífica e que todos pensam que aquelas plaquetas que formam o teto são um mero tratamento acústico. Sim, é verdade, são um tratamento acústico, mas feito com a arte, a sensibilidade do Atos Bulcão. Vejam que beleza. É um dos mais belos edifícios parlamentares do mundo, né? Com a arquitetura de Oscar Niemeyer e os complementos de Atos Bulcão. Assim como o painel de fundo da mesa, né, e também de extrema simplicidade, que desempenha esse papel acústico, mas que tem uma presença muito forte, né,
na dignificação do espaço, talvez até mais do que mereçam os frequentadores. Né? Aqui também está uma outra visão, com esse elemento muito simples, né? Esses retângulos dispostos, né, ao fundo com as cores da bandeira. Né? E aqui voltamos à marca de Brasília e as suas diversas utilizações que têm contribuído para a sua divulgação, o seu consumo irrestrito, né? E disponíveis aqui na loja, fazer um comercial, né? Todos eles podem ser adquiridos e podem ser mantidos em casa, né? São a famosa pombinha. Né? Vou voltar para as imagens do Sara, que a gente pulou. Só um segundo. Então, uma passada rápida. Não, só. São as obras contidas no Hospital Sara Kubitschek, na rede de hospitais, que vale a pena visitar, mesmo sem precisar dos serviços que lhe abrem. Eu já tive a oportunidade de frequentá-lo por necessidade, né? Mas isso ajuda na recuperação dos doentes, pode ter certeza. Isso aí se deve. Isso aqui é um painel muito bonito, em relevo também, figuras planas, se chama Lula. Né? A Lula, não é o Lula. Né? E esse se chama Mafuá. Novamente, a Lula presente. No terceiro lugar. E os elementos vazados, as divisórias, que, como eu disse ainda há pouco, mais unem do que separam. Né? É uma coisa belíssima, é uma obra de arte e comprometida com a sua função. Né? O que representa um exemplo, uma recomendação àqueles que terão de fazer coisas semelhantes. Coisa extraordinária, tanto do ponto de vista da forma como da cor. E com esse nós terminamos. Eu vou me permitir ler um atrevimento, mas que uma homenagem. Então, dedicado ao Atos, mais que feitos, mais que ideias, mais que fatos, mais que gestos, mais que atos, mais que arte, são atos com TH. Só um comentário pequeno, eu não tenho certeza, mas acho que foi o Oscar Wilde que falou que algo parecido com isso, que não é a arte que precisa ser sempre popular, é o povo que precisa ser mais artista. E eu tenho a impressão que a união que você se referiu, a popularização da obra do Atos, embora nem todas, mas essa do hospital, certamente, mesmo que eles não saibam o nome do autor, aproxima as pessoas que não têm chance de estar em museus, até das artes. De maneira que o que ele fez, um comentário que ele fez de forma mais jocosa um pouco, passa a ser meio verdadeiro no caso do Atos. Você quer a resposta? Não necessariamente. Não precisa. Alguém mais quer perguntar alguma opinião? Então, só me ninguém quer saber mais nada do professor apoio insubstituível trazido pelos amigos. Peraí que tem Peraí. Eu trabalhei com arte. Ele não escuta.
eu tive o prazer de fazer algumas obras, né, na década de 90, em que o Atos Bulcão foi o artista. E aí, Valéria, eu não sei se vocês conhecem, são duas obras, uma na 905 Norte, na obra da... Quando mudou o Centro Cultural Missionário, ali da 902, ele mudou para 905. E lá o Rubens Arruda, saudoso Rubão, né, fez um projeto junto com a Marlene, né, e lá tem um painel, tem dois painéis, eu acho que um na igreja, um na igrejinha e no restaurante, isso, um amarelo laranja. Exatamente. E a outra obra, que aí eu também não sei se está no cadastro, é aquela clínica de cirurgia plástica do Ogneve, perto do laboratório Exame. Lembro até que o Atos foi lá verificar a obra e ele identificou o único azulejo que estava fora do lugar. Né? E era complicadíssimo, né? Identificar, porque eram todos iguaizinhos os azulejos. Ele falou assim, não, aquele ali. Esse foi... Então, ou seja, o cadastro está mais do que completo. Pois a gente, ambas as obras que você citou fazem parte do nosso registro. Oi, boa noite. Duas coisas, professor, muito obrigado aí pela sua aula. E eu queria devanear um pouco aqui sobre a obra de Atos. Eu sou guia de turismo, eu me debrucei em cima desses livros todos que o senhor mostrou aqui para criar um novo roteiro para a gente visitar algumas dessas obras menos óbvias, né, de Atos. E nesse meu devaneio, eu gostaria de saber a opinião do senhor que, se Brasília realmente não tivesse saído do papel, o Atos ele teria chegado na grandiosidade que ele chegou, já que Brasília, né, como uma cidade modernista, ela traz todo esse negócio do modernismo no Brasil, né, principalmente. Será que ele teria se destacado tanto assim por causa, com as suas obras, ou será que essas obras nem teriam sido criadas, né, por causa desse modernismo? Isso é uma pergunta muito doida que eu quis fazer. E a outra pergunta, não sei se o senhor saberia me responder, é que eu estou aqui com mais outros colegas guias também e a gente passa muito na quadra modelo. E a gente sempre fala muito do jardim de infância e a gente sempre, apesar da gente falar que aqueles ladrilhos eles são do Atos Bulcão, existe um burburinho de que essa obra não teria sido feita por Atos. O senhor saberia me responder isso? Eu vou me dispensar da resposta e deixar a cargo dos ouvintes aqui. Né? Eu renovo os meus agradecimentos e me ponho à disposição, né, tal como fiz com a Clarinha, né, para dar um passeio por essas obras pouco conhecidas de Brasília. E aí eu contaria com a colaboração da Valéria para organizar um tour, né, parando nessas obras que pouca gente conhece. E com o auxílio da Valéria, eu tenho certeza que nós enriqueceríamos muito a informação que podemos dar sobre elas. Né? Bom, com licença. Com licença. Eu vou responder você. Como é seu nome? Bianca. Bianca. Bianca, é o seguinte, eu também já ouvi essa história de que esse azulejo de que esse ladrilho hidráulico não seria de autoria do professor Atos. Mas como a gente tem aqui alguns dos projetos criados por ele, eu me criei nessa quadra. Então, do mesmo jeito que as pessoas dizem que os azulejos de debaixo dos pilotis da 308 são do Atos e não são,
as pessoas também dizem que esse da escola não seria de autoria dele, e eu posso garantir a você que são, tá? Essa é uma coisa. Com relação à sua divagação, eu acho que talvez o Atos não tivesse essa quantidade de obras disponibilizada ao público, como acontece aqui em Brasília, porque nós temos essa felicidade de aonde a gente vai, a gente tem a beleza da obra do Atos, integrando a obra de arquitetura de muitos arquitetos. Mas, de qualquer forma, o Atos não trabalhou só com o Oscar, né? O Atos trabalhou com o Milton Ramos, que é o projeto da escola que o Coutinho mostrou, na 407 Norte. O Atos tem esse trabalho enorme feito em parceria com o Lelé para os hospitais e para muitas escolas. A Bahia tinha uma quantidade de escolas muito grandes nessa parceria, muitas foram demolidas. Mas os Saras Kubitschek existem no Brasil inteiro, e o Lelé dizia para mim que ele construía para o Atos integrar. Então, eu acho que a gente não teria nessa dimensão que a gente tem aqui. Mas eu acho que a gente teria, sim, afinal de contas, um talento desse, alguém ia dar conta de aproveitar, né? Então, eu acho que a gente teria essa sorte, sim. Alguém mais? Acho que tinha. Vocês são duas? Na verdade, é uma dúvida. O professor fez aquele pequeno roteiro, né, com a Ana Clara. E eu não sabia, mas o Airbnb tem a possibilidade de experiências, além de hospedagem, né? Então, não sei se existe dentro do Airbnb, se a Fundação poderia, né, criar um roteiro para que os visitantes, ou até mesmo nós, moradores, né, daqui de Brasília, pudéssemos fazer esse tour e conhecer as obras todas, né? Ou assim, todas você... Aliás, é uma dúvida, hein, Valéria? Quantas obras do Atos existem em Brasília? A gente... Não, isso é uma coisa. A segunda é que, fazendo um comercial também, a Fundação tem um calendário ilustrado, maravilhoso, que é feito e patrocinado por nós. É um financiamento coletivo, não sei quando começa a campanha deste ano, então... Aqui essa fica assim, fica o convite para participarmos, né, da campanha, da próxima campanha, para ajudar a Fundação. A gente criar. Foi uma pergunta sobre seria útil, por exemplo, ter um guia. Eu acho que a Valéria... Eu adorei saber que o Airbnb tem uma possibilidade de oferecer às pessoas um tour. Eu honestamente não sabia disso. Nós já tivemos aqui em Brasília a Trilha dos Azulejos, que era um projeto desenvolvido por 3 moças, que não existe mais o projeto, elas sim, mas que fazia isso. Nós aqui na Fundação, na realidade, como o Atos era um professor, na sua essência, então nós aqui fazemos esse projeto com as crianças das escolas, para que, inclusive, não só elas aprendam um pouco, porque o Atos é matéria obrigatória no 4º e no 5º ano do ensino fundamental. Então, as crianças vêm até a Fundação, são recebidas por uma arte educadora, fazem um tour aqui dentro, fazem uma oficina e depois vão visitar a igrejinha e o Parque da Cidade, por serem 2 lugares
apropriados para que elas desçam do ônibus com segurança para ver uma obra aplicada. Essa é uma coisa. Agora, existe já na cidade, a gente tem aqui um folder, não sei se ele está vigente ainda, mas ele daqui a pouco estará outra vez, aqui estão me mostrando que está vigente, que tem a nossa libélula do Dr. Lúcio, com os pontos marcados aonde tem obras do professor Atos. De qualquer forma, o Congresso Nacional tem visitas espontâneas aos sábados e domingos e também que podem ser agendadas. O Itamaraty também oferece, mas é preciso ser agendado de véspera. Agora, com certeza, nós podemos disponibilizar, porque o Atos, como tem muita obra pública aberta, né, que você não precisa agendar, que você basta ir, então a gente pode sim, claro, fazer disponibilizar isso nas nossas redes sociais, na nossa newsletter, enfim, dizendo aonde é que as pessoas podem ir sem a necessidade de ser agendado, porque as obras estão finalmente fora dos museus, né? O Atos fez isso pela gente. A gente vai ao hospital, tem Atos, na igreja tem Atos, na escola tem Atos, na casa dos amigos tem Atos para todo lado. É preciso que as pessoas e que, sei lá, eu acho que os admiradores da obra do Atos é que seguram a onda dessa fundação, finalmente, porque como nós não temos nenhum apoio, são vocês que nos ajudam a manter essa fundação, com o trabalho que nós fazemos e com vocês vindo aqui adquirir coisas, fazerem parte das nossas prestações de serviço que a gente faz aqui, as palestras, etc. Eu vou aproveitar e também vou fazer um marketing aqui. Nós andamos muito apertados financeiramente, não tem outro termo para dizer. Então, nós vamos lançar, nós estamos apenas esperando, porque o Rio Grande do Sul está precisando mais do que a gente, e nós vamos lançar uma campanha recorrente no Catarse para as pessoas ajudarem com poucos valores e em troca de um agradecimento, o seu nome aqui, para que a gente tenha uma ajuda para pagar as pequenas contas dessa instituição. Porque nós pagamos água, luz, telefone, salário, aluguel, tudo isso sai do trabalho da gente. Nós não temos nenhum apoio nem do governo federal, nem do governo distrital. Então é preciso que a gente conta mesmo com vocês, tá? Obrigada. Olá, boa noite. Agradecer pela palestra e parabenizar o trabalho da Fundação. Meu nome é Maurício, também sou guia de turismo. Eu queria só fazer uma observação, se mencionou do apoio, que é muito importante esse apoio em relação, por exemplo, à manutenção da obra do Atos. A gente vê lá nos banheiros do Parque da Cidade, como às vezes cai o número, eles colocam qualquer azulejo para fazer a composição. Tem vários azulejos brancos lá que não fazem parte da composição. Se não tiver esse apoio, né, de recursos também para que possa ser reproduzidos esses originais para recompor a obra do Atos. E acho que uma outra sugestão que pode ser pensada, o Teatro Arthur Ribeiro em São Luís, quando estavam reformando, tinha um projeto chamado Palco de Obras, que era muito interessante. Você poderia visitar o teatro enquanto ele estava sendo reformado. Então, a gente tem um foyer belíssimo da Vila Lobos, com obras do Atos. Nada impede de ser visitado. Acho que uma parceria com o GDF permitiria, poderia ser até uma maneira de arrecadar recursos para a Fundação, ter uma espécie de um tour lá que pudesse visitar as obras dele, conhecer o foyer e arrecadar um recurso para a Fundação mediante essa visita. Uma sugestão, uma dica, algo que pode ser pensado numa parceria com o GDF, né? Quem sabe? Fica a dica e a sugestão. Só para me dar uma esclarecida, as paradas de serviço do Parque da Cidade, nós fomos
depois de um longo e tenebroso inverno, de várias tentativas, me concederam uma reunião e eu sugeri, porque há muito tempo eles pedem a gente, e eu digo, olha, vocês têm que me informar quantos azulejos vocês precisam para que a gente possa mandar o orçamento, fazer junto ao azulejista do professor, para mandar para vocês. E aí, recentemente, eu fui lá e sugeri ao administrador do parque e ao subdiretor, não sei mais como é que chama, que ele fizesse uma parceria com uma escola, com uma universidade, para que os estagiários pudessem ir lá contar os azulejos. Em conversa também com o secretário de Patrimônio do Governo do Distrito Federal, ele me disse que ele está de olho naquilo, porque eu sempre tenho muito medo. Quando botam um tapume, eu já fico nervosa, porque o resultado nunca é o esperado bom, né? É sempre perigoso. Então eu digo que a gente tem uma porção de olheiro. Então, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Mas o Palácio do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, tem 2 painéis do Atos na cobertura que são vergonhosos. Eles estão em petição de miséria. E a gente vai, faz o relatório com o restaurador, mas as providências não são tomadas. Então, o que a gente pode fazer, a gente faz. No caso da obra da escola da 407, do Instituto de Saúde Mental do Riacho Fundo e do Mercado das Flores, nós recebemos um convite é um negócio difícil, o nome, que é de direitos difusos do Ministério da Justiça. E eles nos convidaram e nós, então, recebemos um recurso e fizemos essas 4 obras, restauramos essas 4 obras. Nós só podemos ajudar, a gente não tem recurso, né? Então, sempre que a gente pode, a gente vai para ver se a gente consegue que a gente tenha patrimônio até o nascimento dos nossos netos. Diga. Por favor, Coutinho. Eu queria agradecer primeiro o professor e a Valéria pelas respostas. Eu queria fazer uma pergunta um pouco anterior a toda essa questão de conservação e preservação desse patrimônio, que é se existe alguma história ou registro de como era o trabalho do Atos com o arquiteto diretamente, como ele produzia, por exemplo, esses desenhos aqui, foi realmente ele que fez, se tinha alguém que trabalhava com ele, se depois ele se reunia com os arquitetos e discutia esse projeto, e depois também, não sei se é muito, né, mas como isso tudo ia para a execução. E também a questão de arquivos, né, também, se tem todos esses desenhos registrados, se eles são disponíveis para consulta, então um pouco mais a parte técnica e anterior da própria obra, como é que funcionava e como é que funciona atualmente. Obrigada. Responde? Muito bem. Gente, tem a ele para ele responder. Ele trabalhou com o Atos, ele não sei se... O que ela gostaria de saber porque ela está vendo aqui os desenhos dos projetos do Atos. Então, ela queria saber como é que o Atos trabalhava. Se ele trabalhava lado a lado com os arquitetos, se ele tinha uma equipe e ele fazia os desenhos e depois a equipe é que transformava nesses grandes projetos, como é que acontecia esse processo da integração da arte do Atos ao trabalho do arquiteto. Era isso? Bem, eu não sei exatamente como é que ele trabalhava, qual era a sua metodologia de trabalho, mas o que se tem conhecimento é que ele tinha a sua atividade independente também, né? Conforme se pode ver aqui na exposição, e
conforme foi visto, ele produzia independentemente, inclusive com uma variedade, tinha as colagens fotográficas que ele fazia, como foi mostrado aqui, vestuário, como foi mencionado. Agora, ele recebia convites de arquitetos diversos, né? Nós citamos apenas dois, Oscar Niemeyer e Lelé, né? Que foram os principais. E, naturalmente, era um processo de entendimento, havia um conhecimento prévio entre eles, né? Um respeito mútuo pelos seus trabalhos, e eles trabalhavam da forma mais integrada possível. Lá já visto o resultado que nós apreciamos aqui, né? De divisórias, de espaços, de azulejos, elementos paisagísticos, né? Então, é tudo que eu poderia te dizer, né, nesse momento, que havia maior entendimento, maior integração no trabalho entre profissionais e, claro, contando com equipes de desenhistas, com todos os auxiliares. E o Atos, como foi demonstrado, ele não era apenas um simples colaborador que obedecia a ordens, né, ou encomendas. Ele tinha vontade própria, em alguns casos ele era coautor das obras que produziam coletivamente. Não sei se... Deixa eu dar uma complementadinha. Valéria, professor, a obra do Atos aqui em Brasília está toda ocupada? Não, a obra pública do Atos foi tombada pelo governo do Distrito Federal quando o professor Coutinho era o diretor do DEFA, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Então, com a ajuda dele e com a coordenação da Ana Maria Frade, que é museóloga, e a nossa colaboração, obviamente, a obra pública do Atos foi toda tombada. Depois o IFAM fez o inventário da obra, mas inventário de obra não é considerado tombamento. Ela vai dizer melhor do que eu. Eu quero só complementar ali para a moça que perguntou. O professor Atos dizia que ele sentava lado a lado com o arquiteto para eles decidirem que modelo de integração seria feito. Mas que ele, inclusive, dizia que ele não gostava de fazer obra para casa de rico, porque as pessoas queriam combinar com o sofá. E ele dizia que com ele não dava certo isso. Então, ele tinha essa coisa. Eu ainda convivi com Atos, ainda desenhando, ele fazia um desenho e, numa época, ele sempre teve ao lado dele os estudantes, ele gostava de ser professor, ele gostava de compartilhar conhecimento. Então, a gente tem aqui uns módulos ainda pintados em guache, porque ele fazia o desenho, aí os assistentes pintavam em guache e ele se sentava e começava a mexer com esses módulos, e aí você tinha como resultado uma obra dessas. E, claro, daí você tinha uma equipe de desenhistas, né, de profissionais que transformavam isso numa obra. Mas aí você chega aqui nessa de Sambódromo e você vê um X em cima da bola feito pelo professor, que era exatamente para que o pedreiro soubesse que ele não podia fechar círculos. Porque ele dizia que quando você fechava o círculo, você interrompia o movimento. Então, ele ensinava assim, porque ele dizia nem todos eles sabem ler. Então, ele ensinava assim. Ele também, aquela obra que o professor Coutinho mostrou, de azulejo na 407, na escola, foi a primeira vez que o Atos liberou para que os pedreiros colocassem a obra, mas tinha uma instrução do que não poderia ser feito. Não era assim ao bel prazer. Tá? Tinha a instrução do que não poderia fazer.
Então, não são em todas as obras do Atos que são liberadas para essa parceria com o pedreiro, mas muitas delas ele liberava com essa ressalva, né? Você não pode fechar círculos, você não pode botar grandes faixas de peças brancas, que inclusive ele dizia que ele fazia os painéis e que eles tinham peças brancas quando eles eram muito grandes, que era para baratear o custo, que é o caso do Congresso Nacional, daquele painel que as pessoas apelidaram de Ventania, porque a obra do Atos não tem nome. O Atos não dá nome às obras dele. Ele dava nome às serigrafias para que a gente pudesse identificar. Eu vou passar aqui para a Sandra, que a Sandra vai responder um pedaço IFAM, tá? Não, é porque é o seguinte, a obra do Atos, toda a obra dele que estiver num edifício tombado pelo IFAM, está tombada também. Então, por exemplo, os hospitais não são tombados, né? Mas a igrejinha é tombada, né? O teatro é tombado, então são todas obras tombadas e tem que ser preservadas como edifício também. Última pergunta. Tem uma última pergunta e a gente encerra. Boa noite. Eu sou Rogério, também sou guia de turismo. Com relação aos azulejos do Atos Bulcão, eu conto para os turistas que o Atos tinha a benevolência de chegar no local da obra, entregava o material e como é que eram as instruções que ele passava para os operários? Eu já ouvi falar que ele fazia isso com alguns operários em algumas obras. Eu quero ter a certeza de como é que é a história exatamente, ou essas instruções exatamente, para contar a versão correta para os turistas. Só um pouquinho. Quais as instruções que ele passava para os pedreiros? Não, Na realidade, foi isso que eu acabei de dizer. O Atos, ele criava a obra na mesa dele, né? Então, ele tinha, por exemplo, esses módulos que eu falei, que ele mexia, e então isso era o resultado final. No caso do Sambódromo, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem 2 painéis. Você tem um que é o retrato fiel do que o Atos criou, porque ele dizia que para ele samba era coração e quadril. Então, é a mesma peça que faz assim ou faz assim, sem fechar. Então, do outro lado, ele retirou a peça branca e mandou que os operários fizessem sem fechar círculos, e você tem também o samba, porque você tem uma porção de braços e de pernas. Então, a instrução do professor era: não se fecham círculos, não se colocam muitas quantidades de peças brancas em linha. Mas ele não liberava a obra dele para que todas elas fossem postas ao bel prazer e nem em parceria com o pedreiro, né? Tinha algumas que ele liberava, como foi o caso dessa, que foi a primeira, que é a da 407, do projeto de arquitetura do Milton Ramos. Entendeu? E depois você tem algumas, mas, por exemplo, quando eu tenho uma obra do Atos na minha casa. Então, são sempre grupos de 4, na sua maioria. O trabalho do professor é formado por grupos de 4 peças. Então, eu tenho, por exemplo, no meu painel, eu tenho 2 verdes, uma azul e uma branca, nesse grupo de 4. O próximo grupo vai ter 2 azuis, uma verde e uma branca. O outro terá 2 verdes, um azul, entendeu? Ele vai fazendo essa brincadeira. Então, é por isso que as pessoas acham, e vez ou outra você vê, porque todo mundo é humano, né? Vez ou outra entra uma peça errada que o olho dele e o meu, essa altura do campeonato, identificam. Eu digo, ali está errado. Mas isso é por convivência.
né? Ele fazia, obviamente, por conhecimento de causa, porque afinal de contas a obra era dele. Então, uma coisa que você precisa saber é isso. Não se fecham círculos, não se fazem grandes linhas brancas, porque ele dizia que fazia um buraco no painel. E são em grupos de 4 que vão rodando. Esse posicionamento, ele liberava, entendeu? Então, se você vai botar o traço deitado ou em pé, não tem problema, mas ele sempre estará presente num grupo determinado de peças. Eu acho que só nos resta agradecer aos amigos que vieram, né, amigos e amigas que nos deram esse suporte, e agradecer a Valéria, a Clarinha e ao próprio Atos, esse material que nos deixou sujeito a interpretações, explicações e a debates como nós estamos tendo aqui. Muito obrigado a todos.